está lá em Oséias, capítulo 2, verso 14. Oséias, capítulo 2, versos 14. Diz assim: portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Aleluia. O pastor Genival falou um pouquinho sobre esse texto, irmãos, e eu quero discorrer um pouco mais. Eu quero discorrer um pouquinho mais desse texto, porque é um texto que tem muitas verdades para as nossas vidas. Aleluia. Eu li num livro, e aqui eu quero fazer essa ressalva, a nossa maior inspiração sempre é a Bíblia Sagrada. Sempre. Mas, meus irmãos, isso não nos impede de lermos bons livros, de buscarmos conhecimento, de ouvirmos uma pregação de outra pessoa, de aprendermos com os outros, porque senão não tinha razão para estarmos aqui. Porque nós viemos, quando nós chegamos aqui, nós temos a oportunidade de aprender uns com os outros. O irmão Francisco sempre cita que tem aprendido muito nesse lugar. E tem aprendido com quem? Conosco. Aleluia. Então nós precisamos aprender. E aí num determinado livro, tem uma frase assim, ó: tal fato tem se repetido durante toda a história do cristianismo. Não são poucos que um dia deixaram o seu Egito particular, seu mundo de escravidão, e começaram a caminhar pelo deserto deste mundo em direção à terra prometida. Ou seja, vamos resumir esse comentário. Todos nós, irmãos, temos um deserto que nós vamos ter que passar. Todos nós. Se tem uma mentira que tem afastado muitas pessoas do caminho do Senhor, é aquela mentira de falar assim, ó: venha para cá e nunca mais terá nenhum problema. Venha para cá, porque se você não tinha uma condição financeira, você vai ter. Se você não tinha uma casa, você vai ter logo duas. Como se o nosso Deus estivesse preocupado com as coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Outra ressalva: não que Ele não possa e não queira nos dar. O maior interessado em abençoar o seu servo é o próprio Senhor. Mas não é esse o nosso principal foco. O nosso principal foco é saber que somos guardados pelo Senhor e que somos cuidados por Ele, em meio aos desertos da vida. E todos nós passamos por desertos. Se você ainda não passou por um deserto, se prepare que o seu deserto está ali na frente. Porque eu não posso ser mentiroso e hipócrita aqui. Mas tem uma questão nesses desertos, querido. Quando você tem o Senhor na sua vida, você não está sozinho. Muitas vezes no nosso pensamento pequeno e restrito, nunca imaginamos que o deserto será onde Deus nos levará. Porque se eu quisesse que os irmãos estivessem aqui tudo dando glória, eu começava a pregar sobre bênçãos e vitória. E estaríamos todos dando glória e aleluia. Mas eu estou falando de um lugar que ninguém quer estar, chamado deserto. Ninguém quer estar nesse lugar. Alguns pregadores mal informados ou mal intencionados dizem que o cristão nunca vai para o deserto, a menos que esteja em pecado. Certo dia eu me machuquei aqui no trabalho, os irmãos sabem, e estava conversando com o irmão, não vou expor o nome dele, quem quiser depois no particular eu falo o nome. Ele falou assim para mim: se você se machucou é porque você está em pecado. Porque na igreja que eu congrego, o pastor fala que nós não podemos passar por nenhuma situação difícil. Nós não podemos se machucar, nós não podemos ficar desempregados, nós não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos morrer de câncer. Cristão não morre de câncer, cristão não morre de Covid, cristão não morre de nada, cristão é eterno.
E aí eu falei para ele, então você está dizendo, em outras palavras, que eu estou em pecado, então você está dizendo que o que aconteceu comigo nada mais é do que o pecado que está na minha vida, e que se aconteceu comigo é porque eu realmente estou em pecado. Eu falei para ela, então espere em Deus que você nunca se machuque, espere em Deus que você nunca fique desempregado, espere em Deus que você nunca passe um deserto na sua vida, porque senão você vai ter na sua mente, no seu pensamento, que você está em pecado, quando na verdade os desertos chegam para todo mundo. O que faremos então com Jesus no deserto? Jesus, sem nenhum pecado, irmãos, foi levado ao deserto para ser tentado. Está lá em Mateus 4, verso 1. E nós somos encaminhados para o deserto, sabe para quê, irmãos? Para sermos tratados. Vou dar um exemplo aqui. Você quer ver o irmão começar a vir aqui? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vir na folga. É só dificuldade de bater na porta dele. Aí o irmão deixa de ser aquele irmão 6 horas e começa a ser irmão participativo. Como assim, irmão 6 horas? Quando você fala assim, ó, vamos lá para o culto, 6 horas por mim lá, 6 horas por mim lá. Ele vai deixar de ser 6 horas e vai ser participativo quando a dificuldade chegar na vida dele. Infelizmente, quando na verdade nós temos que convidar o Senhor para fazer parte da nossa vida em todo o tempo. E aqui logicamente que o contexto de Oséias é um povo rebelde, uma noiva adúltera e inconstante. Porém, como veremos, o amor do Senhor não depende da nossa conduta. Vou falar de mim para não falar dos outros irmãos. Quando o Senhor me encontrou, eu não estava nem procurando o Senhor. Quando o amor do Senhor me constrangeu, Kátia, eu não estava nem procurando esse amor. Sendo bem sincero, eu não estava procurando esse amor. Eu, de repente, na minha consciência, não estava fazendo coisas terríveis. Mas eu não estava também tão certo. Mas eu também não estava procurando esse amor. Mas esse amor que é incondicional, independe da minha atitude ou da sua atitude, ele me encontrou. Aí, logicamente, depois de encontrado por esse amor, nós temos que mudar a nossa conduta. Mas esse amor encontrou o Sandro quando o Sandro não procurava esse amor. Eu fui atraído por esse amor quando eu nem procurava por esse amor. Aparentemente estava tudo correndo bem, mas eu fui constrangido por um homem simples, que simplesmente chegou, como diria meu falecido pai, embaixo de um pé de pau, e começou a falar desse amor e me constrangeu a querer conhecer mais esse amor. Aleluia. Primeira palavra que nós vemos aí, interessante para pensarmos: atraí-la. Atrair significa aproximar, chamar a si. Como o imã atrai o ferro, assim o Senhor nos atraiu. E aí eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 31, versos 2 e 3. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Um povo rebelde. Ele está falando aqui em Oséias, Israel, que ele está chamando um povo rebelde. Ele vai levar esse povo rebelde para o deserto, vai atraí-lo para o deserto, mas vai tratar desse povo lá. Um povo rebelde, um povo tenebroso, um povo terrível. E aí eu vou falar por mim, eu já fui esse povo terrível. Eu já fui esse povo tenebroso. Eu já fui esse povo que quis andar de acordo com as minhas vontades, sem pensar em Deus em nenhum momento. Eu já fui esse povo tenebroso. Mas pelo jeito que eu olho aqui, só eu fui. Porque os irmãos aqui não foram esse povo tenebroso. Glória a Deus. Mas um dia o Senhor nos chamou, irmãos. Um dia o Senhor nos chamou. Quando eu li o significado de atrair,
o Senhor me deu uma frase assim, ó: somente o imã do amor de Deus para atrair um coração de ferro como o nosso. Somente esse amor para atrair, irmão Anderson, pessoas corrompidas e perdidas como eu e você. Aleluia. Somente um amor incondicional como esse. E nós ainda estamos vivendo pela misericórdia, como eu estou falando de graça, ainda estamos vivendo o tempo da graça. Ainda está os braços abertos de Jesus na cruz. Mas vai chegar a hora que esses braços vão se fechar. E aí cada um vai dar conta de si. Mas por enquanto a graça ainda está aberta. Por enquanto ele ainda está atraindo pessoas a ele. Se você está aqui, você tem que dar glória a Deus, porque o Senhor está te atraindo dia após dia, está nesse lugar. Não para ouvir o irmão Sandro ou irmão, qualquer outro irmão que estiver pegando aqui, mas para ouvir o Deus Todo-Poderoso através das nossas vidas. Então você tem que dar glória a Deus, levá-la. Ele diz: portanto agora vou atraí-la e vou levá-la. Levar, dar acesso, conduzir. Eu quero ler com os irmãos João 10:4, que diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. É somente a voz de Cristo que devemos seguir. Somente Jesus pode nos conduzir em meio aos desertos da nossa vida passageira. Só Jesus pode nos conduzir em meio aos desertos das nossas vidas. Todo dia se levanta o inimigo tentando tramar contra as nossas vidas. Não vamos brincar de ser crentes, não vamos brincar de servir, não vamos brincar de ser servo, não vamos brincar de ser cristão, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Todo dia ele se levanta tentando tramar contra a minha vida e contra a tua vida. Ele quer nos derrubar, ele quer nos tirar da vontade perfeita de Deus. Aleluia. Tem uma frase que os irmãos com certeza conhecem, que diz assim: recordar é viver. Então vamos recordar que só Cristo dá livre acesso ao Pai. Vou ler o texto bem conhecido dos irmãos, nada de desconhecido dos irmãos. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus nos conduz e nos leva a Deus da forma correta. Logicamente que Oséias não é contemporâneo de Jesus. Oséias está no Antigo Testamento, mas Oséias está falando de algo que só Jesus pode nos fazer. Só Jesus pode nos levar, só Jesus pode nos atrair, só Jesus pode cuidar de nós em meio às nossas dificuldades e problemas. Aleluia. Só Jesus é capaz de mudar situações, só Jesus é capaz de transformar situações, só Jesus é capaz de nos levar a um lugar que não tem nada e mesmo assim suprir as nossas necessidades, o famigerado deserto. É só Jesus que consegue fazer essas coisas. Só Jesus. Judas, verso 24, diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Sabe de quem Judas está falando? De Jesus. Só Jesus pode nos apresentar perfeitos a Deus, porque aqui está cheio de homens e mulheres falhos, mas aquele que nos amou, ele sim consegue nos apresentar, ele sim consegue nos levar, ele sim consegue nos atrair, e somente ele consegue nos tratar em meio a situações difíceis. Aleluia. Terceira palavra: falar-lhe, falar, exprimir por meio de palavras, discorrer, conversar, contar.
Salmo 119 e 105, bem conhecido também dos irmãos. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Só Jesus é todas essas coisas. Aleluia. Glória. O Senhor sempre quer falar conosco. Precisamos estar com os ouvidos atentos. Vejamos o que o salmista, que ouviu atentamente, tem a dizer. Salmo 119, versos 49 e 50. Diz assim: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pelo qual me deste esperança. O que deu esperança, irmãos? A palavra que deu esperança. O que nos dá esperança para estarmos aqui dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e começar de novo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a esperança de ver concretizada nas nossas vidas todas as promessas que estão contidas na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas para isso nós precisamos pagar o preço. Eu estou falando da graça, mas a graça não é de graça. A graça tem um preço a ser pago pela minha e pela tua vida. Nós temos que pagar o preço. Nós temos que buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Temos que pagar o preço. E o 50 diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, ou seja, no meu deserto. A tua promessa dá-me vida. O que nos dá vida é a promessa de Jesus Cristo para nós. É a promessa da palavra de Deus para mim e para a tua vida. Porque aqui nós somos passageiros. Como bem disse o nosso irmão no começo, na oração. Nós temos que aproveitar o dia de hoje, porque o dia de amanhã não nos cabe. Mas hoje o Senhor está te dando mais uma chance de se aproximar dEle. Mais uma chance de ser melhor. Mais uma chance. Glória a Deus. Mais uma chance. Podemos e devemos acreditar na palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor lhe falar. Porque Salmo 119, 89 diz: a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Aleluia. Por isso que nós podemos ouvir e crer na palavra de Deus dita nesse lugar. Porque a palavra não é do irmão Sandro, a palavra não é de nenhum dos irmãos que vem aqui, mas a palavra é a palavra de Deus. Aleluia. E se Deus disse que vai salvar aquele que permanecer firme, é porque Ele vai salvar aquele que permanecer firme. Se Ele diz que vai cuidar de nós em meio às nossas dificuldades, na nossa vida passageira por aqui, é porque Ele vai cuidar de nós em meio às nossas lutas, em nossa vida passageira. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Porque Ele não é homem nem filho do homem para mentir ou se arrepender. Eu posso falhar com vocês, mas aquele a quem eu sirvo, Ele não falha. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso não falha. O Deus Todo-Poderoso tem cuidado de nós e das nossas necessidades. Glória a Deus. No dicionário da Bíblia Almeida, ele dá uma definição para o livro de Oséias. Eu queria ler essa definição. Livro que contém as mensagens de Oséias para o povo de Israel. Preste atenção, que por causa da idolatria ia ser castigado por Deus, mas Deus não os abandonaria e estaria sempre pronto para salvá-los. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa definição cabe para nós, irmãos. Muitas vezes nós somos idólatras. Muitas vezes nós deixamos de servir ao Senhor para servir outras coisas. Muitas vezes deixamos de estar aqui para estar fazendo qualquer outra coisa. Não digo situações que necessitam que a gente esteja fazendo,
Mas caso contrário, se esforce para estar aqui, não por mim, meus irmãos, não por mim, porque eu sou comedor de arroz com feijão como todos vocês, mas por causa daquele que te amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus. É por causa de Jesus Cristo de Nazaré que nós estamos aqui. É por causa de Jesus Cristo de Nazaré que esse lugar está levantado. Logicamente, o Senhor usou a vida da nossa presidente, tocou no coração dela para construir esse espaço. Glória a Deus, porque o Senhor move mesmo. Mas nós estamos aqui, primeira e exclusivamente, por causa do Cristo vivo. Aleluia. É a Ele que nós temos que dar honra, glória e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Essa definição se encaixa perfeitamente lá em Salmo 118, 18. O Senhor me castigou com severidade. Glória a Deus. Não ouviu glória a Deus? Aleluia. Porque a gente só quer as bênçãos. A gente só quer as vitórias. A gente só quer o que é casa, comida, roupa lavada, tudo certo. Aí é glória. Mas esse aqui ninguém quer, né? É verdade. Esse aqui ninguém quer. Não ouviu glória? Mas se eu lesse alguns daqueles famigerados que eu posso naquele que me fortalece. Mas deixa pra lá. Deixa para outra oportunidade. O Senhor me castigou com severidade, mas não entregou à morte. Amém. O Senhor só castiga quem ama, irmãos. Aleluia. O Senhor está levando esse povo para o deserto, está traindo, está levando, mas Ele diz para tratar com carinho. O Senhor não nos trata como merecemos, porque se o Senhor nos tratasse como merecemos, nenhum de nós estaríamos aqui. Glória a Deus. Porque o que nós merecemos é castigo severo. Porque nós não somos merecedores. E é por isso que se chama graça. Porque nós não merecemos. Porque o Aleluia. povo não merecia. Oséias significa salvação. E o texto que eu li deixa claro que salvação provém de Deus e nunca de nós. É o Senhor que leva, é o Senhor que cuida, é o Senhor que trata com carinho e é o Senhor que tem misericórdia apesar de nós. Aleluia. E para deixar claro que a salvação não vem da gente, irmãos, Efésios 2, 8 e 9, que a gente gosta tanto de dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Não é por obras, irmãos, é pela misericórdia do Senhor. Essa mesma misericórdia que Paulo está falando em Efésios, é a mesma misericórdia que Oséias está deixando claro no Antigo Testamento, muitos anos antes de Jesus nascer, porque Jesus se fez carne. Como é o significado de Emanuel? Um dos significados de Emanuel: Deus morando no barro. Aleluia. Olha só a materialização de Deus. Mas Jesus está do começo. Jesus já diz lá em Apocalipse: Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. A graça está distribuída na vida inteira, irmãos. Glória a Deus. E se nós estamos aqui, é pela graça. É pela graça. Eu vou deixar claro para vocês, eu vou ler Oséias, o versículo 13. Porque o versículo 13 diz como era esse povo. Na Viva diz assim: vou castigá-la por causa do incenso que ela queimou como oferta a Baal, seu ídolo. Vou castigá-la pelas muitas vezes em que se enfeitou com suas joias e saiu atrás de seus amantes, deixando-me de lado. Por causa de tudo isso, eu a castigarei, diz o Senhor. E aí vem o 14. Apesar disso, voltarei a gostar dela. Se isso não é graça, se isso não é amor, eu desconheço. Aleluia. Se isso não é graça e se isso não é amor, eu desconheço.